Fala, minha rapaziada, nesse vídeo eu estou explicando para vocês como tá abaixando a temperatura da sua placa de vídeo, tá? Minha voz está esquisita porque eu tô meio gripado, então vocês vão me desculpar. Esse tutorial, só para deixar claro, ele é um pouco mais voltado para quem tem AMD e principalmente para quem tem uma RX 580, que é o meu caso. Então, tipo, se você também tiver uma 580, você vai meio que poder copiar basicamente o que eu fiz. Talvez você vai ter que dar um ajustinho besta, mas é isso, tá? A gente vai estar abrindo o software da AMD, que é o Adrenaline, tá? Para abrir ele, você pode apertar o Windows R, você pode estar vindo aqui, ó, botão direito, abrir. Tem vários métodos, possivelmente se você tem uma placa de vídeo da AMD, você já sabe abrir isso, tá? Você vai estar vindo em desempenho, ajustando, aí aqui vai estar em padrão, você coloca em personalizado. Personalizado, você vai vir aqui, ó, ajuste de ventilador, vai ativar, controle avançado vai ativar. Aqui a gente vai estar fazendo um negócio chamado curva de fan, que nada mais é que a gente está falando para a placa de vídeo que na tal temperatura vai rodar tantos por cento de fan, tá? Caso você tenha uma 580, caso você tenha uma AMD, na verdade, que aqui curva de fan é meio que geral para todo mundo, você pode copiar o que eu fiz. Mas no final do vídeo eu vou estar explicando uma curva de fan especial, que além de ser melhor que essa que a gente consegue fazer pelo software do AMD, ela vai estar preservando muito a sua placa de vídeo, tá? Aí você fala, mas por que eu tenho que preservar? Para que eu vou querer preservar? Caso você tenha uma placa de vídeo igual a minha, que é uma 580 dessas que a gente compra no AliExpress, se você não sabe, ela não é 100% nova. A PCB, o radiador, não, né? É o dissipador, podemos dizer melhor. Ele é novo, tá? As memórias, tudo é novo. Mas o chip em si, que é o principal, que é o mais caro ali, ele não é novo, ele já é usado, ele possivelmente foi usado em mineração. Então a gente tem que tomar um cuidado a mais com esse tipo de chip, porque ele tende a durar menos. Então, tipo assim, a gente conseguir prolongar um pouquinho a vida dele já é vantagem, tá? Então a curva de fan, você pode basicamente copiar a minha aqui, caso você não queira fazer o outro método que eu vou explicar no final. Copiou, vai estar bom. Só deixando claro que a minha curva de fan fiz desse jeito, começando em 45, por quê? Porque eu não consigo colocar nenhum número diferente de 45 como mínimo para a fan rodar pelo software de AMD. Lá no outro a gente vai conseguir fazer, tá? Agora a gente vai estar explicando como que vai fazer o undervolt. Undervolt, para você que não sabe, ele você está reduzindo a voltagem que chega no seu chip para poder diminuir a temperatura. Mas você pode me pensar, isso não vai ter problema? Não. Por quê? Porque você não está aumentando a voltagem, você está só diminuindo. Então o máximo que você vai conseguir fazer de merda é perder desempenho na sua placa de vídeo. Mas se você perder desempenho, é só você voltar, só você subir um pouco mais a voltagem, tá? Para você estar fazendo pelo próprio software do AMD, ajuste de GPU você vai marcar, controle avançado você vai marcar. Vai aparecer essa telinha aqui para você quando você fizer isso tudo. Aqui a gente vai estar mexendo para fazer o undervolt. Você pode clicar aqui, ó, em manual, não sei se vem ativo, mas se não tivesse, colocar em manual. A gente vai estar mexendo nesses 4 primeiros só, que esses últimos não é tão interessante, tipo, não é necessário, para falar a verdade, tá? Caso você tenha uma 580 igual a minha mais fervente de 8 pinos, então talvez mude para de 8 para de 6, mas você pode testar esse undervolt que eu fiz, que é nesse primeiro aqui, você colocando 1050, depois 1040, depois 1030, depois 1020, e esse daqui você não precisa mexer não, pode deixar o jeito que tá? Mexeu nesses, dá um aplicar, fez a curva de fan, mexeu no undervolt, pode clicar em aplicar. Mas e se eu não tiver uma 580, se eu tiver outra placa da AMD? Você vai ter que pesquisar, ou você fazer por conta própria, tá? Engasguei aqui. Mas se eu não achar, você não vai conseguir nada. Cara, vai reduzindo de 10 em 10. Caso aqui tenha, por exemplo, 1150, que eu acho que é o que vem padrão na minha, coloca 150. Aqui você vai reduzir 10. Aqui mais 10, aqui mais 10. Vai reduzindo, aplicando, abrindo um jogo, até você ver que realmente abaixou a sua temperatura. E quando você vê que a temperatura está numa margem boa, você pode manter, e é isso. Mas você me pergunta, o que é uma margem boa? Vamos lá.
A minha placa está em 50 graus no momento, com eu fazendo quase nada, só gravando um vídeo. Ah, tá muito quente. Cara, não é quente. A sua placa de vídeo, ela não é um corpo, ela não é um ser humano, ela não é um cachorro que 50 graus deixa que 50 graus é quente, tá? Uma placa de vídeo, ela vai funcionar bem, ela vai funcionar ali, ela fazendo nada, é uns 40 graus. Ela com um pouquinho de carga, que é isso que eu tô vendo, gravando um vídeo, vendo um vídeo em 4K ali, é uns 50. E ela rodando um jogo, tipo, ela rodando 100% dela ali, cara, entre uns 60 e uns 75 tá bom, sabe? Você não precisa ficar preocupando, minha placa tá em 70 graus. Cara, 70 graus é uma temperatura boa para um chip tá rodando, tá? Então é isso. Se passar de 75, aí realmente uma temperatura preocupante, tá? Mas é basicamente isso que eu tenho para explicar para vocês no software da AMD. Você vai clicar em aplicar mudanças, eu vou descartar porque eu fiz algumas alterações aqui, mas como eu falei, eu não uso a curva de fan pelo software da AMD, eu uso pelo outro que eu vou explicar agora. A gente pode estar fechando, tá? Caso você queira fazer tudo para o software da AMD, você pode só aplicar e fechar. Caso você queira fazer o meu método, que eu expliquei da curva de fan, você pode fazer o undervolt pelo software da AMD, que eu acho um pouco mais intuitivo o que você tem que fazer. Aplica, pode fechar. Agora a gente vai estar abrindo outro programinha que eu estou deixando na descrição, chamado MSI Afterburner. Que esse programinha talvez você já tenha já tenha visto falar dele. Ele é aquele programa que é um desses dois aqui, que os caras usam para mostrar, que fica nesse cantinho da tela mostrando FPS, temperatura, clock da placa do computador no geral, tá? Então vamos lá. Aqui, depois que você baixar isso, vai cair direto nessa tela. Primeira coisa que a gente vai fazer é vir aqui, ó, nas configurações, clicar iniciar com Windows, iniciar minimizado, tá? Aí depois você vem aqui em ventoinha, aqui que a gente vai mexer na nossa curvinha de fan. Você pode ver que a minha curva de fan aqui tá bem diferente daquela curva de fan do software AMD. Ele só tem 2 pontos aqui que ele muda, tipo, que eu dou um norte para ele, tá? Só vou explicar antes o porquê que essa curva de fan é muito mais interessante, depois explico rapidinho como é que faz, tá? Essa curva de fan é muito mais interessante, por quê? Porque se a gente analisar ela fala para a placa de vídeo que até 50 graus a fan não vai rodar, tá vendo? A fan não vai funcionar, vai ficar aqui em 0. E aí lá em 75 graus ela vai estar rodando em 100%. Mas não é prejudicial tá deixando minha placa de vídeo rodando, tipo, batendo 50 graus sem resfriamento? Não. Por que, você me pergunta? Porque um chip é muito mais interessante para ele ficar em 50 graus do que ele ficar, tipo, bate 30 graus, resfriou, aí você joga um trenzinho mais pesado para ele vai lá para 50, ele fica alternando 30, 50, 30, 60, 30, 70. Entendeu? É muito mais interessante ele ficar parado ali em torno de 50 do que ele ficar abaixando a temperatura. Você joga você bota um pouquinho de estresse na GPU, ele esquenta. Por que, você me pergunta? Porque tem um negócio chamado solda BGA. Caso você queira pesquisar aí, pode pesquisar. Acho que eu vou colocar até na tela na hora de edição. Solda BGA é a solda que vai soldar o seu chip na PCB da sua placa-mãe. Essa solda é uma solda de estanho. E se você pesquisar, você vai ver que esse tipo de solda não gosta de variação de temperatura, que é justamente o que acontece quando você fica deixando esfriar, bate 30, bate 40, 45, 30, né? Depois você bota um pouquinho de estresse, ele vai para 50. É justamente isso. Ele fica alterando. Mas o que acontece se eu ficar fazendo isso? Essa solda, no momento, ela vai trincar, tá? É uma bolinha, é uma esferinha pequena, ela trinca no meio, sua placa de vídeo para de funcionar, entendeu? Aí você vai ter que levar numa assistência técnica para eles estarem fazendo o rebalhem ou reflow, tá? Que é justamente o que você vê muita gente fazendo em fórum, no Reddit, que é colocando a placa de vídeo no forno. Que o que acontece? Você coloca ela no forno, reesquenta, essa bolinha ela fica líquida e na hora que ela volta, ela perdeu aquele trincado, podemos dizer assim. Só que obviamente não estou falando para você colocar a placa de vídeo no forno, é uma coisa muito arriscada, dependendo do seu forno, você não sabe se ele
realmente está naquela temperatura que ele está falando. Então, tipo, se é uma temperatura mais alta do que a de... como chama? De soldagem dessas bolinhas, pode ser que você queime direto sua placa-mãe, tipo, de tostá-la mesmo, tá? Então eu não recomendo não. Mas eu acho que deu pra vocês entenderem o porquê que é muito mais interessante isso daqui. Agora a gente vai estar fazendo ela, tá? Quando você abrir esse software aqui, essa telinha aqui, ele vai estar cheio de pontinhos desse aqui, vai ter uns 4, 5. Então você vai clicar em cima, vai dar um delete. Quer ver? Eu vou colocar um no meio aqui. Pera aí. Pode ver que tem um aqui, tá vendo? A gente vai delete. Vamos estar deletando esse aqui também, porque bugou tudo aqui agora. Então vamos jogar um aqui embaixo no 50. Ó. Peraí que deu muito erro aqui, não sei o que caralho eu fiz, mas vamos vir aqui. Vocês entenderam, você vai clicar em cima do quadradinho e vai clicar em delete. Você vai apagar ele, e aí a gente vai estar com 2 agora. Você vai clicar bem em cima dele, tá? Vai puxar o mais de baixo, vai colocar ele aqui em 50 e no 0. Você pode ver que tem um 0 na esquerda e embaixo tem um 50. Colocou assim, tá bom. Aqui em cima, a gente vai selecionar o outro pontinho de cima, que ele vai estar em algum lugar aleatório. Vai arrastar ele mais ou menos até o 75 ali embaixo e vai jogar ele lá em cima, tá? Que ele tá falando o quê? Que ele vai estar quando tiver 75 graus na placa de vídeo, ele vai rodar 100%, e aqui embaixo quando tiver 50 graus, ele vai rodar até 50 graus, no caso ele vai rodar 0, e quando chegar em 75 ele vai bater 100 graus, tá? É basicamente isso. Aí você pode dar um aplicar e um ok. Eu não vou estar fazendo nos dois porque eu já tinha feito, tá? Mas agora é o ponto que eu tinha falado para quem não tem AMD, que vai ser a parte do undervolt. Você vai ver que está a voltagem aqui, você vai clicar em curva, e aqui você vai estar mexendo basicamente do mesmo jeito que a gente fez no software da AMD, tá? Como eu falei, a interface só no software da AMD ele é um pouco mais intuitivo, tipo, mais bonitinho. Mas aqui é a mesma coisa, como vocês podem ver, como eu falei, quando ele estiver em 1050 mV, ele vai estar com o clock máximo da minha placa, que é uma 580, que é 1284. Como vocês podem ver, eu poderia falar aqui, ó, tensão também é milivolt. Eu poderia colocar aqui, ó, eu teria que arrastar, tá vendo? 1050, eu pegaria aqui onde que é mais ou menos 1050, colocaria essa bolinha aqui, ó, em 1050, e aqui em cima eu colocaria no clock. Qual que é o clock? 1284, colocaria aqui mais ou menos em 1284. É basicamente a mesma coisa que você vai ter que fazer pelo software da MSI que você faria aqui, tá? Eu, como eu falei, eu prefiro fazer por aqui porque eu acho mais intuitivo, um pouquinho melhor. E aqui no software da MSI eu faço a curva de fan. Por quê? Porque pelo software AMD, como mostrei, ele não deixa eu deixar a ventoinha parada até 50 graus. Ele fala que eu tenho que deixar rodando, tá? Por quê? Porque essas placas um pouquinho mais antigas, elas não tinham essa função ainda de deixar a fan parada até certa temperatura para poder estar preservando. E é isso. Mas não é porque elas não tinham que não é interessante, tá? Porque se for ver todas as novas, as RTX, as RX novas, todas elas têm essa função se você for pesquisar, tá? Eu diria que é basicamente isso. Se você tiver alguma dúvida, pode estar deixando embaixo nos comentários que eu vou estar tentando te responder. E é isso, valeu, falou, tchau.